Boa noite, telespectador do Grande ABC. Nessa noite nós temos a honra de estar recebendo o professor, o embaixador, o deputado, o ministro Delfim Neto. Ele vai falar sobre os problemas econômicos, mas evidentemente com a visão relacionada ao Grande ABC, essa região nossa que está realmente nesse momento enfrentando dificuldades, muitos galpões vazios, esvaziamento econômico da região. Enfim, nós vamos discutir um pouco da economia nacional e economia regional. Boa noite, deputado Delfim Neto. Boa noite, Salles. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de conversar com os ouvintes e telespectadores do ABC. Delfim Neto, qual a sua visão sobre o Grande ABC? O que é o Grande ABC hoje, considerando a época que o senhor era ministro e hoje, qual é a sua opinião, o futuro do Grande ABC? Mudou o mundo e está mudando o Grande ABC. Quer dizer, na verdade, você tinha um processo de industrialização de uma natureza diferente da que tem hoje, mas o Grande ABC continua com as vantagens que teve no passado. Na verdade, o Grande ABC tem uma mão de obra extremamente preparada, tem uma estrutura e uma infraestrutura capaz de sustentar o desenvolvimento mesmo no novo regime, em que mudaram as relações trabalhistas de um lado e as relações de produção do outro. De forma que eu tenho uma grande esperança de que o ABC vai continuar a se ajustar. Como está se ajustando? Realmente você tem razão, existem hoje amplas áreas desalugadas, vazias, porque a indústria também migrou para outras regiões, onde as condições eram mais favoráveis. Talvez o ABC tenha sofrido um excesso de sindicalismo e agora está num processo de ajustamento, porque até os sindicatos estão aprendendo. De forma que eu tenho grande esperança de que o ABC vai retornar, como aliás está retornando visivelmente ao nível de prosperidade que teve no passado recente. Deputado Delfim Neto, nós vamos para uma pergunta de um colega seu da Câmara Federal, o deputado Duílio Pisaneschi. Então nós vamos lá para a pergunta do Duílio. Deputado, uma pergunta para o Delfim Neto. Primeiro eu queria cumprimentar o ministro, meu ministro e meu guru lá em Brasília, eu falo sempre, o deputado Delfim Neto, se essa alteração do dólar, ou essa bolha que está tendo no dólar, vai ter alteração na economia para esse próximo ano. Muito obrigado, Pisaneschi. É uma alegria poder responder a sua pergunta. Na verdade, a alteração do dólar se revelou excessiva. Houve uma ação do Banco Central que fez retornar ao dólar. Mas é preciso compreender o seguinte, nós estamos numa armadilha. O Brasil está extremamente dependente dos mercados internacionais. O Brasil é um país que precisa desenvolver um programa sólido de exportação e um programa inteligente de substituição de importações. Nessas duas coisas, o ABC terá um papel absolutamente decisivo. Isto exige, na verdade, câmbio real um pouco mais elevado. Ninguém sabe qual é o câmbio real necessário, mas certamente era muito mais elevado do que aquele que estava indicado quando o câmbio estava a 2,20 e 2,30. Eu suspeito que o equilíbrio do câmbio é menor do que o atual, da cotação atual. Talvez a gente vai para uns 2,60, uma coisa parecida com isso. Deputado Delfim Neto, a nossa região tem bastante prefeituras do Partido dos Trabalhadores. É considerada lá uma região vermelha. E eu quero que o senhor reflita sobre uma matéria que saiu ontem no Estadão. PT Light, o FMI não é mais bicho-papão. O Guido Mantega informa que, se for necessário, vão recorrer ao FMI. Qual a sua visão sobre o FMI? Qual a visão que o senhor entende do PT sobre isso? O PT que tem um movimento sem terra, que sempre debateu com o rompimento do FMI. Na verdade, as pessoas custam acreditar, mas até o PT aprende. Demora um pouco, mas aprende. De forma que o caso do Mantega é típico. O que é o FMI? É preciso desmistificar isso. O FMI é um clube do qual o Brasil é sócio fundador. Esse clube foi feito para quê? Esse clube foi feito para ajudar os países que tinham dificuldades fundamentais, que era o que se chama no contrato inicial, no balanço de pagamentos. Depois o fundo foi intervindo em mais coisas. Por quê? Porque as crises no balanço de pagamentos, em geral, eram produzidas por deficiências da política macroeconômica. Não necessariamente, porque elas também podem ser produto pela conjuntura externa.
nós estamos vivendo hoje um caso típico. De forma que ir ao FMI não tem nenhuma mal. As melhores famílias já foram ao FMI, França, Alemanha não, Inglaterra. De forma que essa ideia de que você ir ao FMI mancha a história do país é uma tolice enorme. E eu fico muito feliz que eles estejam aprendendo, porque o FMI é um instrumento de ajuda. É claro que o FMI, quando ajuda, exige um comportamento adequado. Mas nem sempre esse comportamento é mau, não. Por exemplo, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, houve uma farra fiscal dos diabos, combinada com o maior erro econômico possível, que foi o congelamento do câmbio, sustentado pela maior taxa de juros que o mundo já viu. O que aconteceu? Quando o FMI, a convite do governo, veio acertar o programa de 98, exigiu o equilíbrio fiscal. E exigir o equilíbrio fiscal é uma coisa natural, isso não é o equilíbrio fiscal que é um mal. Então, você pode discordar das prioridades dos gastos. Então, o que eu sempre digo, o PT não fará nada, o PT se ganhar a eleição, que ainda é uma dúvida, mas se viesse a ganhar a eleição, provavelmente o Márcio vai entrar com uma saia tão justa que vai ter que aprender numa velocidade enorme, que o máximo que ele pode fazer é modificar um pouco as prioridades dos gastos, nada mais. É por isso que eu não tenho receio nenhum disso. Agora, deputado, a lei de responsabilidade fiscal, o senhor acha que foi um bem ou um mal para esse país? Segundo a posição do PT, novamente, principalmente a nível de São Paulo, ela não é muito de apoiar a questão da lei de responsabilidade fiscal. Qual é a visão do senhor sobre isso? A lei de responsabilidade fiscal foi a coisa mais fundamental feita, também por inspiração do FMI. Não foi o governo que inventou isso, não. Essa é uma lei que hoje percorre todos os caminhos dos países emergentes. É simplesmente uma lei que obriga a responsabilidade no gasto público. Nada mais do que isto. Exige, na verdade, o equilíbrio. Impede que você faça dívidas de maneira irresponsável. A lei é boa. Talvez tenha um pouco de exagero aqui e lá, porque você fixa, inclusive, quotas ou percentagens de gasto pelos poderes dos estados. No caso de São Paulo, por exemplo, é visível que o 6% fixado pela lei de responsabilidade fiscal é incapaz de produzir um judiciário calmo, tranquilo, que possa trabalhar. Mas esse é um problema que tem que ser resolvido no Estado. Aquilo é o mínimo ou é o máximo, tá certo, que você pode gastar, mas há processos de acomodação. De forma que eu acho o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal é um instrumento fundamental. E o Ministério Público, que na verdade é uma criação com o poder que tem da Constituição de 88, eles combinados, no momento em que o Ministério Público perder esta fúria de publicidade que ele tem, essa manifestação de exibicionismo que eles têm, eles vão amadurecer, como todos nós amadurecemos. Combinada esta lei com um Ministério Público mais amadurecido, nós vamos ter, na verdade, o equilíbrio fiscal no país. Isto é absolutamente fundamental para o desenvolvimento econômico.